Queridos, graça e paz da parte de Deus. Quero convidar você a meditar conosco. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 6, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Muito bem. Como vocês já viram, o texto é confuso. Paulo fala aqui para os seus leitores, pressupondo que eles já soubessem de algumas coisas, porque quando Paulo está lá, Paulo comenta essas coisas com ele. Volte aí o seu olhar para o verso 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava a dizer para vocês essas coisas? Então, o apóstolo Paulo, quando escreve aqui, ele não coloca todos os detalhes. Tem detalhes que ele já havia falado para os Tessalonicenses, que ele não coloca aqui, porque ele pressupõe que os Tessalonicenses já sabiam e lembrariam do que ele estava falando. E nós, leitores posteriores, ficamos numa certa saia justa. Mas eu vou tentar explicar. Muito bem. Paulo continua o assunto principal da carta, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ok? Esse é o assunto principal da segunda carta. Também da primeira, mas na segunda ele é mais incisivo e vai mais fundo. Os Tessalonicenses tinham dúvidas e interpretavam mal as coisas a respeito da escatologia. Já disse para vocês que escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou dos assuntos relativos ao tempo do fim. Precisamos entender que havia um contexto favorável para que os tessalonicenses estivessem tão alarmados, tão perturbados por essa situação. Primeiro, eles estavam passando por perseguições e estavam sofrendo. A natureza humana nos leva a fugir do sofrimento. E que fuga melhor do que ir para o céu, onde não há perseguidor, não há pranto, não há choro, onde vamos encontrar com os nossos queridos e etc. Segunda situação que contribui para esse desespero dos tessalonicenses é que a igreja tinha se entristecido muito por conta da perda de irmãos que pertenciam à comunidade. E a volta do Senhor era a forma mais tranquila de reencontrá-los. Daí eles desejarem tanto, daí eles terem uma expectativa muito grande com relação à volta do Senhor. Em terceiro lugar, havia irmãos na igreja que acreditavam que o dia do Senhor já havia chegado. Desta forma, havia uma inquietação no coração de alguns irmãos. E essas coisas contagiam, elas passam adiante. Havia dúvidas com
tudo isso que estava acontecendo. Então, essas três razões formam um contexto favorável para que os tessalonicenses ficassem perturbados e alarmados. Ou afinal, o dia do Senhor chegou, o dia do Senhor não chegou. E eles estavam ansiando isso, e geralmente a gente acredita no que quer acreditar. Ok? Muito bem. Para terminar, na verdade não para terminar, mas para completar, parece que, de acordo com o verso 2, os tessalonicenses tinham recebido uma palavra profética, ou um ensino, ou ainda interpretaram mal alguma parte da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que incentivava-os a crer que o dia do Senhor havia chegado. Aí então, com essas 4 situações, eles realmente estavam completamente dispostos e pressupostos a realmente crer que o dia do Senhor havia chegado. E isso os estava perturbando, atemorizando. Paulo faz 2 exortações muito claras. Não aceitem nenhuma profecia, nenhum ensino, ou carta como se procedesse de nós, supondo ou dando a entender que o dia do Senhor tenha chegado. Não aceitem, rejeitem essas coisas. Ele ainda torna-se mais enfático dizendo o seguinte, na segunda exortação: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Em outras palavras, irmãos tessalonicenses, acalmem-se. Deixa essa inquietação na alma de vocês para lá. Que a paz de Cristo enche o coração de vocês, porque vocês estão sendo enganados. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Por quê? Porque para que o dia do Senhor se manifeste, existem 2 pressupostos. Primeiro, é preciso que o tempo da apostasia, previsto em Mateus 24, de 9 a 14, se manifeste. Apostasia, o significado da palavra é abandono da fé. Você pode ler Mateus 24, de 9 a 14, que lá explica direitinho como é que se processa este período. E no final do verso 14 diz assim: então virá o fim. E aí você percebe que essa degeneração do ser humano vai acelerar muito mais do que está hoje. O aumento da iniquidade, o aumento do pecado, as pessoas hoje ainda têm um leve pudor com relação a algumas coisas, mas está chegando o tempo que a iniquidade vai ser tão flagrante, tão nojenta, tão partícipe da vida comum das pessoas, que nós, crentes, vamos nos escandalizar com isso. Então, a apostasia, muitos dos nossos irmãos vão se afastar da fé, vão se rebelar, não vão suportar uma vida de santidade. Mas leia lá Mateus 24, de 9 a 14, que você vai ter uma ideia melhor. Então, primeiro, a degeneração precisa ser completa, né? A degeneração a qual falo é a apostasia. Em segundo lugar, é preciso que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a encarnação do mal, também chamado de anticristo, ok? Esse anticristo, ele é o inimigo. Ele pode ser uma pessoa possuída pelo próprio Satanás. Satanás não possui pessoas, mas de maneira muito peculiar e singular, porque é o anticristo, não é qualquer um. Satanás pode realmente possuir um homem, uma mulher, e realmente manifestar-se como no espírito do anticristo.
que, aliás, segundo a primeira carta de João, o espírito do anticristo já está no mundo. Já existe muita coisa que se opõe a Deus, mas não na força que fala aqui o texto, ok? Então, ele se opõe, ele é inimigo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Aí você leia como leitura auxiliar, Daniel, capítulo 11, versos 36 e 37. Daniel, de 9 a 11, fala muito desse tempo do fim e, lendo lá, talvez você entenda melhor aqui. Mas aqui é Daniel 11, 36 e 37. Em segundo lugar, esse personagem, né, pode ser homem ou mulher, ele se apresenta como o próprio Deus. Ele é tão soberbo que ele se apresenta como o próprio Deus, ele quer ser Deus. É aquela questão de Satanás. Satanás foi derrubado do céu, né? Lúcifer foi derrubado do céu porque queria ser como o Altíssimo, né? Então, se é o anticristo, se é o representante máximo da maldade, vai realmente se apresentar como o próprio Deus. Ele não se manifestou ainda porque está detido. Tem algo que o detém, tem um obstáculo para que o anticristo se manifeste. Porque ainda não chegou a sua hora. Aí você leia Apocalipse 9, de 13 a 21. Lá fala da sexta trombeta e você vai, combinado com Tessalonicenses, entender um pouco mais. O apóstolo Paulo não fala o que o detém, mas ele já havia falado para os Tessalonicenses quando esteve lá. Por isso ele não fala aqui e nós assim caminhamos na suposição. Alguns dizem que o que detinha o anticristo era o Império Romano. Algumas pessoas pensavam que era o Espírito Santo. Outras pessoas pensavam que era o arcanjo Miguel, muito baseado em Daniel capítulo 12, verso 1. Miguel, no capítulo 11, o arcanjo do Senhor, o príncipe dos exércitos do Senhor, guerreou e deteve os principados e potestades, né? Então muita gente cria que era o arcanjo Miguel que o estava prendendo, de acordo com Apocalipse capítulo 9, que fala dos 4 anjos que estavam presos e foram liberados no tempo da destruição, né? Mas são hipóteses. A gente não sabe o que Paulo quer dizer quando diz que ele não se manifestou por aquilo que o detém. Mas nós cremos que quem o detém de fato é Deus, né? Porque Deus sabe a hora de liberar, né, o tempo do fim. Com relação ao anticristo, os pais da igreja, nos 3 primeiros séculos, os pais da igreja são os substitutos dos apóstolos. Eles acreditavam que o anticristo seria um sucessor do Império Romano. Nos séculos pós-reforma, pós-século XVI, muitos teólogos criam com muita convicção que o Papa seria o anticristo. Outros viram as doutrinas papais e islâmicas como marcas do anticristo. E outros ainda viram a vinda do anticristo nas invasões dos turcos muçulmanos. Então, a gente não sabe quem é. Mas a gente precisa estar preparado porque ele vem para enganar e ele é forte nisso. Ele fala e ele convence e a gente tem que estar realmente vigiando, ok? Deus abençoe você, uma boa noite, a paz de Cristo.